Bom dia para vocês, né? Então, o título da minha palestra, que eu fui escolhido, tem o seguinte título: Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo? Vai sim, né? Hein? Deixa o pessoal acabar de chegar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, mais uma vez. Obrigado porque vamos ter contato agora com a sua palavra. E nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Totalmente do Senhor, porque é uma palavra, para o nosso entendimento, às vezes difícil de assimilar, mas queremos depender da sua graça e da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como é um seminário e como tem tempo determinado, não sei se vai dar para fazer tudo, falar tudo, e também não quero falar sozinho. Gosto sempre da intervenção dos irmãos naquilo que Deus colocar no seu coração. Tá bom? Então você fica à vontade. Eu não quero ser aqui o centro das atenções, tá bom? Mas o título é: Se fizer tudo certo, vai dar tudo certo? Sim ou não? Cada um tem a sua opinião, né? Eu posso fazer tudo certo. É garantido que tudo vai dar certo conforme eu planejei? Não. Que bom. Para a gente entender isso, eu preciso ir lá na origem, na queda de Adão. Adão foi colocado no Éden por Deus. E a intenção de Deus, o coração de Deus, a motivação de Deus ao colocar Adão lá, foi de estabelecer com Adão um relacionamento. Nós não vemos outra. Adão não precisava de fazer mais nada, tudo já estava feito, o ambiente já estava construído, e Adão foi colocado nesse ambiente com um propósito somente: relacionar com Deus. Certo? Até aí ninguém tem dúvida, né? Amém. Outra pergunta: o jardim era um lugar perfeito? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Tinha muro? Não. Tinha serpente? Tinha árvore do conhecimento do bem e do mal? Então era perfeito? Mas era um ambiente propício à queda. Vocês concordam comigo? Deus não colocou nenhum muro, não cercou, não pôs choque elétrico para a serpente não entrar. Ele fez o jardim, ele colocou o homem lá, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, e a serpente estava lá. Mas a proposta inicial de Deus era relacionar com Adão. E isso acontecia. Todos os dias, na virada do dia, Deus chegava. Adão devia ter um tipo, né? Aqui eu estou especulando. Adão, ele era um homem que ele conseguia tocar na matéria, né? Pegar lá a árvore, pisar no chão, mas ele tinha a possibilidade, a capacidade de ver Deus. Adão relacionava com Deus, ele via Deus, Deus andava com ele no jardim, na viração do dia. Então Adão, ele, antes do pecado, Deus tinha essa proposta para ele. Então, a mesma proposta também nos é dada hoje. Apesar de nós estarmos num ambiente hostil,
como a terra é hoje, com seus espinhos, seus abrolhos, com o pecado, mas o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus continua de relacionar conosco, mesmo no ambiente hostil. E nessa caminhada de Deus com Adão, óbvio que Adão ia aprender com Deus. Adão, nesse relacionamento, ele ia aprender com Deus. Ele ia aprender a discernir com Deus o que é certo e o que é errado. Adão, na convivência, naquele ambiente, mesmo a serpente circulando, estando à espreita, mesmo a árvore do jardim sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo uma tentação para Adão, mas no andar com Deus, Adão ia discernindo o que era certo, o que era errado, o que era bem e o que era mal. Porque no nosso relacionamento com Deus, nós vamos aprendendo a distinguir essas coisas. Amém? Até aí tudo bem? Mas, claro, até duas. Adão era pecador nessa época? Não. Adão ainda não tinha cometido pecado. Mas apresentaram para Adão uma sugestão. Apresentaram para Adão uma sugestão de que Adão, se ele comesse, se ele pegasse daquele fruto, ele ia discernir o bem e o mal. Se ele fizesse o que tinha que ser feito com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria como? Então essa foi a proposta, só um minutinho, essa foi a proposta feita para Adão. Em vez dele conhecer de Deus, ele conhecer com a sua própria busca, com o seu próprio controle. Essa foi a proposta. Então, a iniquidade, eu gosto muito dessa palavra assim, porque a iniquidade, ela vai gerando na minha vida a ambição por eu ter o direito, o controle da minha vida. Então, a partir do momento que a iniquidade sondou o coração de Eva, e Eva foi a primeira a experimentar do fruto, quando a iniquidade foi visitando o coração dela e foi ampliando a visão dela, ela entendeu que se ela fizesse, ela seria. Ela entendeu que se ela tivesse no controle, a bênção seria para ela. Ela não dependeria de outra coisa a não ser dela mesma. Então a iniquidade ela foi sendo gerada no coração de Eva, e essa iniquidade transformou isso em pecado. Porque a palavra iniquidade, o original dessa palavra, ela significa eu ter o meu próprio direito de escolha, eu ter a minha própria decisão, eu ter o controle da minha vida. E a partir do momento que eu dei um passo para a iniquidade, o pecado então entrou na minha vida. E o pecado então entrou no coração de Eva. Por quê? Aqui nós estamos falando de uma pessoa que saiu do jardim e foi para uma boate, e bebeu todas, e fumou todas, e usou drogas, ou que adulterou. Nós não estamos considerando esses pecados. O pecado aqui foi eu ter direito, eu fazer, eu estar no controle. Essa é a raiz de todos os outros pecados. Porque a iniquidade, ela foi possuindo o coração de Eva. Então ela entendeu que se ela fizesse dessa forma seria a certa a fazer.
Então ela pecou. Pecado da independência. Então a iniquidade gerou. É como se a iniquidade antecipasse o pecado. É aquele desejo que você tem, aquela cobiça que você tem de ser satisfeito e de ter a vida que você quer ter no seu controle. Não foi essa a proposta que o Senhor fez para Adão. A proposta que Deus fez para Adão é que no relacionamento ele ia aprender a discernir o que era bom e o que era ruim. Amém? Vocês querem água? Você queria falar, meu irmão? Adão foi criado, certo? Certo. Deus criou Adão. Certo. Na verdade, Deus criou o fruto do bem e do mal. Deus já queria testar Adão para ver se ele queria comer o fruto. Mas o que Deus fez? Testou Adão para ver se ele queria naquela concepção de comer o fruto do bem e do mal. Aí a serpente, sabendo disso, foi lá e tentou Adão. Deu bote, né? Então, Adão e Eva escolheram um caminho. O caminho que eles escolheram foi: assuma o controle da minha vida. Porque eu assumindo o controle da minha vida, a minha vida vai ser melhor. Uma boa intenção. Essa é uma boa intenção. Eu escolho o controle da minha vida. Eu escolho as decisões da minha vida. E dentro dessas decisões eu estabeleço as regras. E eu cumpro as regras. E eu cumprindo fielmente as regras, a minha vida vai ser melhor. A minha vida vai ser suficiente. Eu vou dar conta disso. Esse foi o pecado que entrou no coração dos nossos amados Adão e Eva. Então se estabeleceu um caminho. O que você deseja da vida está ao seu alcance para alcançar. Está ao seu desejo, está à sua frente. E aí você já sabe o que aconteceu. Quando nesse ambiente de dependência de Deus, Adão e Eva saíram desse ambiente de depender deles, a primeira coisa que aconteceu na vida de Adão e Eva foi a pressão da vida. A pressão de dar conta de sustentar aquilo que você quer ser, o controle, aquilo que você quer ter. Então essa pressão, ela tomou conta de Adão e Eva, a tal ponto que eles entenderam que eles não iam conseguir dar conta da escolha que eles fizeram. Irmãos, eu estou falando aqui, não estou falando aqui de pessoas que vivem aí pecando, vivem aí roubando, matando, prostituindo. Eu estou falando de iniquidade. É você ter o controle da sua vida, com a intenção ou com o desejo de que se você fizer a coisa certa, tudo vai dar certo. Então vou fazer a pergunta de novo. Se você fizer tudo certo, vai dar certo? Alguns ainda estão com dúvida, mas vamos continuar. Hein? Vamos lá, nós vamos continuar. O pecado, então, alimenta a fonte da iniquidade. Irmãos, vocês sabem por que nós precisamos de confessar pecado? Você já parou para pensar nisso? Porque desde quando o pecado entrou na nossa vida, existe uma fonte aberta de iniquidade. E toda vez que você confessa pecado, você fecha essa porta de iniquidade. Por isso que é importante a confissão de pecado. Por isso que Tiago fala que quando nós confessamos as nossas falhas uns aos outros, nós somos curados. Curados de quê? Da iniquidade. Porque o que
o que hoje faz mais mal à sociedade é o homem achar que ele é bom. É o homem achar que ele tem direito. E ele achando que tem direito, ele faz a escolha que ele quer fazer. Se ele é casado e ele merece ser feliz, e a esposa dele, que está com ele hoje, não está fazendo ele feliz, ele tem todo o direito de escolher uma esposa que vai fazer ele feliz. Porque é a escolha dele. E isso é iniquidade. Então, quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, eu estou, na verdade, fechando essa porta da iniquidade. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela recomenda para nós, lógico que nós temos o hábito de falar, vai lá, peça perdão para o seu irmão e tal, mas ela tem isso é um costume que a gente tem, mas a Bíblia não fala da gente pedir perdão, a Bíblia fala da gente confessar. Porque eu entendendo que eu não posso mais dar vazão à iniquidade, eu tenho que fechar essa porta. E a porta para mim fechar isso é confessando as minhas debilidades. Porque eu vou fechando essas fontes na minha vida. Amém, irmãos? Vamos continuar. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar na terra a falta de amor. Ele vai encontrar na terra muitas pessoas praticando iniquidade. E a prática da iniquidade na minha vida, ela vai esfriando o amor que eu tinha. Porque quando Jesus voltar à terra e encontrar falta de amor, é porque aqueles irmãos que amavam muito foi dando direito à sua iniquidade e eles deixaram de amar. Porque eles preferiram ser felizes. E por eu procurar a vida melhor, eu não abro mão do meu direito. Estou falando de origem. Essa é a origem do pecado nas nossas vidas. Qual a intenção de Eva e Adão? Eles queriam ter uma vida melhor. Eles queriam ter uma vida melhor. Imagina, o Cláudio Duarte fala assim, né, que Eva nunca deu um telefonema para Adão e escutou assim do outro lado: olha, Adão, que voz de mulher é essa aí? Não tinha competição. O ambiente era maravilhoso. Culto todos os dias. O pastor era Deus. A terra 100% convertida. Tudo funcionava perfeitamente. Mas mesmo assim, Eva queria o quê? Uma vida melhor. Uma vida de plena satisfação. Uma vida onde, se ela tivesse no controle, tudo daria certo. Por isso que Deus colocou uma espada fumegante na árvore da vida, para que Adão e Eva nunca mais tivessem acesso àquele conforto que eles tinham, para aprender agora, fora do jardim, as dificuldades que a vida tem e aprender a ter uma dependência de Deus. Porque lá no final da nossa palavra a gente vai ver que a nossa escolha por Deus produz para nós uma vida melhor. Amém? Você não acha que isso tudo está ligado a 1 de João 2,15?
pois tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, está ligado ao fato de que Adão e Eva caíram nisso, né? Porque a árvore desejável para dar entendimento, a cobiça que surgiu no coração deles fez com que eles buscassem a independência, porque a proposta foi o quê? Vocês serão como Deus. Então a independência, o fato de Deus ter dado tudo a eles ali, eles tinham tudo, eles tinham o domínio, Deus entregou o domínio de todas as coisas, né? A palavra fala: dominai sobre os animais, sujeitai a terra. Tudo isso estava debaixo do governo do homem, e acima do homem somente Deus. E acima de Eva, num relacionamento de submissão, Eva submissa a Adão, acima de Eva somente Adão, e acima de Adão somente Deus. Então, se a árvore era desejável para dar tudo isso, para que eu vou precisar de Deus? Eu vou ser dono da minha vida. Irmãos, escreve isso aí. Você só peca porque você quer ter uma vida melhor. Ninguém peca porque quer ter uma vida pior. Amém? Quando Eva pecou e Adão pecaram, eles almejaram uma vida melhor. Ninguém levanta assim manhã cedo e fala assim: eu vou estragar minha vida hoje, vou pecar. Ninguém faz isso. O pecado, ele é agradável. Ele é agradável. A minha carne, a minha natureza gosta de pecar. Eu só peco porque eu quero ter uma vida melhor. Se eu estou aqui na frente de vocês e me mantenho uma imagem, né, de um Sodré bom, eu quero que vocês pensem assim de mim. Porque isso é bom para a minha carne. Isso é ótimo para mim. Isso, no meu subconsciente, me engana achando que eu tenho uma vida melhor. Por quê? Porque o pecado agrada a minha carne. Então, eu só escolho esse caminho porque eu quero uma vida melhor. E eu falo isso de uma forma até natural, irmãos, né? Então, eu passo a ter direito, eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa boa, por isso eu faço coisas boas. Eu quero ser uma pessoa boa, por isso eu faço coisas boas. Eu faço certo, por isso quero colher aquilo que é certo. Porque a minha raiz de iniquidade diz para mim que se eu fizer, eu serei. Se eu estou no ponto A e quero chegar ao ponto B, eu vou cumprir determinadas regras que a vida moral me dá, que a Bíblia me dá, que a igreja me fala, que o pastor me dá, para que eu atinja esse objetivo. Porque o meu objetivo é ter a vida melhor. Ninguém peca para ter a vida pior. Isso é bom a gente entender. Então, o que eu quero? Eu quero ter bons filhos. Eu quero ter um bom casamento. Eu quero ter uma vida espiritual saudável. Então, se eu quero ter bons filhos, se eu não conheço a Bíblia, mas eu quero ter bons filhos, porque eu quero projetar nos meus filhos a imagem de que eu sou bom, então eu vou ser um pai presente, eu vou ser um pai que dá as coisas para os filhos, dá uma condição boa para ele, eu vou ser o pai que vai puxar a orelha, eu vou ser o pai, porque a minha intenção é que ele seja bom, para que eu seja reconhecido como um pai bom.
Isso parece ser correto. Mas se eu fizer com esse espírito, eu estou querendo, na verdade, aparecer. Bom casamento tem regras aí fora sobre como ter um bom casamento. Não tem? Tem regras aí fora de como ser uma boa esposa, como ser um bom marido. E se eu estou no ponto A e quero ter um bom casamento, eu vou cumprir essas regras, porque eu creio que se eu cumprir exatamente essas regras, eu vou ter um casamento feliz. Porque no final de tudo, eu quero ter uma vida melhor. Isso dá certo, irmãos? O que vocês acham? Dá certo? Está olhando assim para mim, dá certo ou não? O que vocês acham? Pode falar. Vamos chegar lá. Eva calculou: se eu fizer dessa forma, eu terei uma vida perfeita. Essa foi a intenção do diabo. Irmãos, o diabo não tirou Deus da nossa vida. O diabo colocou Deus no último lugar. O diabo até incentivou. Não, coma. Você será feliz. Você será como ele. Essa foi a intenção. Mas quando a nossa vida está debaixo desse império e desse controle, a nossa pressão, a pressão da vida, ela é ligada. Porque isso não dá certo. Isso não dá certo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um casal, né? David e Mill. É um casal. Você já experimentou, Mill, assim, você já viu outros maridos aí na igreja e de repente você observou em um outro marido que ele arruma cozinha para a esposa dele, né? Ele arruma cozinha para a esposa dele. Ele é um cara muito gentil com a esposa dele. E o David trabalha muito. O David, ele chega em casa cansado, ele chega arrebentado, e você olhou lá a irmã feliz, e aí você faz uma comparação. Ô David, olha lá o marido de fulana, olha como é que ele é bom. O que vai acontecer se você fizer isso? Como é que o amadinho aí vai receber? Deus às vezes coloca a gente assim num ponto de escolha, né? Se ela fizer essa comparação, estou falando da forma natural, tá? Depois a gente pode entrar na palavra também, mas se ela fizer dessa forma assim de comparação, pode ter certeza que aquela noite vai ser uma noite de tensão. Aquela noite vai ser uma noite desagradável. Porque o David, por bonzinho que ele seja, ele não vai receber isso muito bem. Não, estou colocando que ele não lave. Não, vamos chegar lá, não vamos chegar lá. Então a Mill, sem sabedoria nenhuma, virou e, na hora que chegou do serviço, ela já falou na lata com ele: ó, marido de fulana lava vasilha, arruma, faz janta, você não faz nada para mim, você só chega aqui cansado, papapá. Gente, acabou. O pau vai quebrar. Né? Mas a Mill quer ter uma vida melhor. A Mill quer ter uma vida melhor.
A Mil, ela sabe, se ela cutucar a onça com vara curta, a noite dela vai ser tensa. Ela vai ser tensa. Então, a Mil tem uma outra opção. A Mil tenta, na hora que o David chega, a Mil, com muito carinho, fala para ele assim: meu marido, você é um homem trabalhador, esforçado, e graças a Deus porque você honra todos os compromissos da nossa casa. Amém? Amém. E o David vai dormir. E ela fez isso porque a intenção dela era ter uma vida melhor. Quem sabe, Deus toca em sonhos e no outro dia Ele chega e lava todas as vasilhas para ela. Mas eu quero dizer para vocês, assim, que a intenção dela, apesar de ser boa, ela tem um interesse. Outra coisa, vamos supor que ela conhece a palavra e ela é irmã em Cristo, né, Mil? E lá ela lê lá em Efésios assim: fale a verdade em amor. E ela fica tensa o dia inteiro, esperando o marido dela chegar. E ela vai preparando as palavras, né? Fale a verdade em amor. A Bíblia fala que eu tenho que falar a verdade em amor. A Bíblia fala que, como é que eu vou fazer agora? Aí ele chega, o amado, o abençoado chega. E na hora que ela chega, ela procura todas as palavras certas para falar com ele aquilo que ele precisa de ouvir. E ela ficou o dia inteiro pressionada de como ela vai fazer isso. Como que a bondade dela vai produzir esse fruto na vida do marido dela. Porque ela está no ponto A. Se ela fizer, será? Se ela fizer, vai acontecer. Porque ela estabeleceu na vida dela regras práticas de ter uma vida melhor. Irmãos, tem muito coach por aí ganhando muito dinheiro, porque eles estão oferecendo vida melhor. Tem muito pastor coach ganhando dinheiro porque estão oferecendo uma vida melhor. Se você está no ponto A, se você cumprir todas as regras, vai acontecer. Tudo que você fizer vai dar certo. E a Mil trocou o fato dela fazer em vez de relacionar. Porque se ela troca essa situação por uma dependência de relação com Deus, Deus ia encher o coração dela de sabedoria, de misericórdia, de como lidar com a situação. Não para ela ter uma vida melhor, mas para ela agradar a Deus. Porque ela não precisa de ter essa vida linear, mas ela tem que ter uma vida com Deus, de como agradar a Deus. Mas lembre-se que você é pecador, eu sou pecador, e eu quero ter uma vida melhor. Não tem adiantar. Queremos fazer a vida funcionar, siga as regras e sua vida vai decolar. Dá o dízimo e sua vida vai prosperar. Ore
e você não vai ter problema. Seja um bom marido que você vai ter um bom casamento. Seja um bom pai que você vai ter um bom filhos. Irmãos, isso acontece? O que vocês acham? Sim? Eu conheço irmãos, vamos falar isso mais para frente, né? Que ensinou o caminho, a criança no caminho que ela deve andar. Semeou na vida dele. E essa criança, quando cresceu, fez outras escolhas. Quem errou? A palavra? O pai? Escreve isso aí na sua anotação, se você está anotando. Não existe nada mais perverso do que tudo o que você faz é para obter uma vida melhor e trocar isso pela intimidade com Deus. Se a situação do David foi criada para Mil, é porque Deus queria trabalhar na vida de Mil uma relação com ela. E ia dar a ela toda a capacitação de cumprir o casamento dela para a glória de Deus. E ela não teria a escolha por uma vida melhor. Não estou dizendo com isso que Deus não quer te dar uma vida melhor. Deus concorda com isso. Amém? Claro. É algo que... Não, sim. É algo que eu e a Mil conversa. É porque às vezes a gente baseia a felicidade em coisas ou em pessoas. Não está nisso, né? Mas está no Senhor. Eu não dependo da Mil para não ser feliz. Ela não depende que eu lave vasilha para ser feliz. Mas a felicidade dela está no Senhor, né? Não existe nada mais perverso. Pode anotar isso aí, vai fazer parte da sua vida, tá, irmãos? Não existe nada mais perverso do que tudo que você faz. Lembra aí de tudo que você faz. Tem o objetivo de obter uma vida melhor e trocar isso pela intimidade com Deus. Eu estou falando da raiz do pecado, irmãos. Eva e Adão fizeram isso, trocaram. Eles abriram mão da relação com Deus para ter uma vida melhor. Isso que aconteceu. Se, por exemplo, eu considero uma vida melhor é estar com Deus, então... Nós vamos chegar lá. Vocês não vão sair daqui só com essa parte, não. Em nome de Jesus, né? Ô Mil, você entendeu como é que você vai fazer daqui para frente, né? Lava a louça. Qual que é o título da nossa palestra mesmo? Se você fizer certo, vai dar tudo certo. Hein? Tem um louvor sim. É. Vai dar tudo certo. Isso não é louvor não, né? Ah, não, é louvor, é louvor. Louvor. Há um perigo quando a nossa vida funciona, irmãos. Eu já cansei de encontrar pessoas que a vida dela é boa. E ela, hein? E a vida dela funciona. E quando os resultados da vida dela são bons, ela corre o perigo de cair numa outra situação. Como ela estava num ponto A e o ponto B foi alcançado, ela corre o risco de se tornar uma pessoa mais orgulhosa ainda. Porque ela vai entender que tudo aquilo foi fruto do trabalho dela.
Ela atingiu o objetivo. Ela cumpriu as normas, cumpriu as regras. Então, ele agora tem filhos maravilhosos, filhos abençoados. Ele até fala assim: não, mas Deus me ajudou, mas eu fiz a minha parte. Tem uns que falam assim: não, Deus me ajudou, mas eu paguei o preço. Irmãos, que preço que você pagou? Fala a verdade. Já ouvi muitos irmãos falando isso. Eu até acho que eu já falei isso também, para ser sincero com vocês. Verdade. Porque quando a coisa dá certo, e quando eu recebo um elogio, a minha carne fica assim, né? Pulando de alegria, porque eu cumpri as regras, eu cumpri a norma, eu andei naquele caminho que foi determinado para mim. Aquela escolha que eu fiz, ela foi certa, verdadeira, ótimo. E além de eu me tornar orgulhoso, eu posso me tornar uma pessoa presunçosa. O que é uma pessoa presunçosa? Uma pessoa que se considera superior. Mesmo que ela não fale abertamente assim, mas, querendo ou não, ela vai começando a fazer comparação. Ela compara, né? Olha aqui meus filhos, olha aqui o que eu conquistei. E você, fulano, por que você não conquistou? Ah, você não conquistou porque você não seguiu as regras. Você não cumpriu as normas. Eu cumpri. Eu paguei o preço. Eu consegui. E aí o camarada vai apresentando a vida dele como um troféu. Ele vai se tornando mais presunçoso ainda. Então, e ele usa recursos até da palavra de Deus para, esbanjar o seu sucesso. Como se aquilo foi realmente um trilho que ele seguiu, ele não caiu nem para a direita, nem para a esquerda, e a vida dele deu certo. Ele é feliz agora porque tudo está funcionando do jeito que ele planejou. Ele agora está na vida melhor. Não sabendo que os processos da nossa vida, na verdade, são para me levar na dependência do Senhor. Todos os processos, irmãos. Se você tem um mau marido, se você tem uma má esposa, se você tem um mau filho, ou se você tem um bom filho, se você tem um mau patrão, todos esses processos na sua vida são para te levar numa intimidade com Deus, para uma vida de relacionamento com Ele. E você não vai esbanjar o seu sucesso, mas você vai pedir misericórdia. Porque você sabe que a sua vida é para Ele. A sua vida, todo o projeto, todos os planos, toda a sua ambição boa é fruto de um relacionamento com Ele. Irmãos, eu já me deparei na vida da igreja de pais maravilhosos, de maridos assim, mas muito melhor do que eu. E tiveram seus casamentos destruídos. Tiveram seus filhos arrebentados. Eu já conheci pessoas fiéis a Deus, honravam a Deus, tiveram as suas empresas quebradas, tiveram as suas empresas falidas. Não significa. Tem coisa assim que vai pegando a gente, né? Vai pegando a gente. Meu coração está apertado nesses dias, né? Fico imaginando assim, como é a nossa vida? Como é a nossa vida, né? A gente está vivendo dias difíceis aí com Heron. Estive com ele, né? Heron fez aniversário dia 4 de janeiro, comemorou com os irmãos, fez uma festa na sua casa. No dia 21 de janeiro, Heron estava nessa situação. O que é a nossa vida, né, irmãos? O que é a nossa vida? O que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Se não for adentrar num relacionamento com Deus.
Qual é a única forma da minha vida dar certo? Se não for eu relacionar com Deus, de eu conhecer a Deus. Primeiramente, eu queria falar que todos nós passamos por provações. E muito na maioria das vezes a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente confia em algo que a gente prevê que vai dar certo, mas não dá. A gente tem que confiar na confiança do Senhor para que tudo dê certo. Eu estou na dúvida no seguinte, porque você está falando sobre ter regras, seguir regras e não andar em cima delas, né? Baseado nelas. Eu estava pensando, por exemplo, muitas vezes não, sempre a gente precisa de esforçar para poder fazer alguma coisa. Então, eu estou querendo entender se a diferença chegou sábado, não quero ir na reunião, mas eu sei que eu preciso estar com os irmãos. E eu me esforço para eu sair de casa para poder estar com os irmãos. A diferença é eu não colocar o peso no meu esforço, mas tendo que esforçar, e sim colocar como uma obediência ao Senhor. A diferença. Eu acho que lá no final a gente vai falar nisso, porque a palavra de Hebreus fala que nós devemos ter um esforço. Alguém lembra? Apenas um esforço que nós temos que ter. Esse esforço é de entrar no descanso de Deus. Entrar na confiança de Deus. Eu deixar de confiar em mim para confiar nele. E isso produz na minha vida descanso. Mas tem aquela outra pessoa que está no ponto A e cumpriu todas as regras, fez tudo certinho e deu errado. O que eu vou encontrar nessa pessoa? Uma pessoa desanimada. Uma pessoa que a energia dela foi sugada. E a sua disposição foi enterrada. Então a gente encontra pessoas que cumprem regras orgulhosas, a gente encontra pessoas que cumprem regras presunçosas e a gente encontra pessoas que cumprem regras desanimadas, porque colocaram uma expectativa na vida melhor. E o quarto tipo de pessoas que nós encontramos é pessoas que passaram a odiar a sua própria vida, porque considerou o fato de andar nas normas e regras que ela criou uma perda de tempo, então ela se odeia. Vou entrar agora nisso aí. Sobre lei e graça, porque esse é o propósito da nossa palavra aqui. Bom, vamos trazer isso para a nossa vida cristã? Eu falei de uma forma geral, mas vamos trazer isso para a nossa vida cristã. Primeiro passo para a nossa vida cristã: aceita Jesus, que você não queimará no fogo do inferno. Aceita Jesus, porque você será salvo da ira. Então nós entramos também na vida cristã. Eu já tenho uma vida cheia de normas que eu criei lá no mundo. Estou lá. Aí alguém virou para mim e falou assim: rapaz, aceita Jesus. Você aceitando Jesus, ele vai te livrar do inferno. O cara que já tem a mentalidade, se eu fizer, vai dar certo, o que ele vai fazer? Opa! Estou agora dentro de um ambiente maravilhoso, porque se eu aceitar, eu serei livre. Então, o mesmo princípio que às vezes opera no mundo com essa mentalidade, às vezes opera na vida de muitos irmãos. Por quê? Porque eles também vêm para Jesus com a conotação de ter uma vida boa e melhor.
Por que que nós encontramos muitas pessoas desanimadas na igreja? Porque eles não encontraram em Jesus uma vida tão boa como ele planejou. Mas que coisa maravilhosa! Eu agora aceitei Jesus. Eu vou orar e ele vai me ouvir. Irmãos, eu não quero aqui abater a sua fé. Mas você ora para Deus te ouvir ou para Deus te ver? Responde essa pergunta para você. Outra pergunta que eu quero fazer para você: todas as orações que você fez, Deus já respondeu? Você estava lá com a doença, orou, Deus respondeu? Alguns sim, mas todas? Não. Então qual que é o objetivo da oração? Vocês vão para outro seminário lá depois, lá, como orar. De repente vai... Qual que é o objetivo da oração? Relacionamento, irmãos. Relacionamento. Vocês acham que Paulo tinha uma vida boa? Paulo orou? Paulo estava angustiado em determinado momento da vida dele? Paulo não tinha um espinho na carne? Algo que espancava ele, que batia nele? Paulo não estava aguentando aquilo mais? Paulo orou, pediu a Deus. O que Deus respondeu? Não, minha graça te basta. Porque se eu responder essa oração que você pede, Paulo, você vai ficar, hein? Olha aí, sabe como chama isso? Relacionamento. Então, quando você entra no seu quarto, não tem garantia de que a sua oração vai ser escutada, mas tem garantia que o Pai vai ver, porque é o Pai que vê. Então, a oração, ela não é uma fonte para mim ter uma vida melhor, mas ela é uma fonte para que eu tenha um relacionamento melhor. Esse é o princípio da oração. E nessa relação eu posso pedir, eu posso chorar, eu posso falar, eu posso adorar, eu posso colocar as minhas ansiedades, posso colocar minhas ações de graça, posso colocar minhas súplicas. Por quê? Porque eu estou dentro de uma relação. E não estou à procura de uma vida melhor. Mas não. Nós aceitamos a Jesus, já vai nos livrar do inferno, então tudo aquilo que eu pedi para Ele, Ele também vai fazer. Porque eu quero ter uma vida melhor. E eu vou seguindo a barca na igreja nesse sentido. Eu quero ter uma vida melhor, quero ter uma vida melhor, quero ter uma vida melhor. Faça e você será. Jesus exortou os fariseus, na época, de fazer proselitismo. Alguém sabe o que é proselitismo? Alguém já ouviu essa palavra? Criar um discípulo. Mas o prosélito é, por exemplo, a pessoa está lá no mundo. E ela tem, por exemplo, teve uma pessoa uma vez que ela chegou na igreja e ela estava arrebentada financeiramente, mas muito arrebentada. E aí, quando ela foi discipulada, o discipulador foi ali anotando, pagando as contas, ajudando ele a acertar as coisas e tal, potencializou ele. Ele ficou com a vida dele ordenadinha. Passou-se um tempo, ele com a vida ordenada, ele deu asa, voou. Porque agora ele aprendeu a administrar o dinheiro dele. Mas a origem da primeira falência dele foi a avareza. Ele faliu porque ele era um homem avarento. Mas agora, como ele aperfeiçoou a sua administração e potencializou o seu caixa, aquilo deu mais força para ele, para a sua avareza. Então, quando você traz alguém para a igreja, e quando uma pessoa se converte, o que tem que converter nessa pessoa é a mente dela, para ela saber que aqui ela não vai procurar uma vida melhor, mas ela vai ser desafiada a relacionar com Deus e aprender dele, para justamente curar essas coisas na vida dela.
Então o que é proselitismo? É quando eu trago a pessoa, relaciono com a pessoa, e essa pessoa continua, ela só mudou de local. Se ela ia lá na igreja católica, se ela ia lá no espiritismo, se ela ia lá, qualquer outro lugar que ela ia porque ela queria ter uma vida melhor. E agora, se ela está aqui, mas a mente não foi transformada, ela continua tendo o quê? A busca de uma vida melhor. Só queria testificar isso, André, disso que você está falando, né, a respeito desse proselitismo, para a gente entender melhor, né, o que as pessoas buscam na religião. É justamente isso que a gente está compartilhando, né, ficar livre do inferno, ter maridos melhores, esposas melhores. E algumas pessoas entendem que para conseguir essas coisas, elas precisam rezar, elas precisam ir na Semana Santa, elas precisam ir em Aparecida do Norte. Outras pessoas entendem que tem que bater os tambores, reencarnar várias vezes. Aí o nosso determinado evangelismo fala assim, olha, eu sei tudo que você está buscando nessa religião que você frequenta, mas isso não vai dar certo. Vem para cá, porque em vez de você comungar, você vai cear. Em vez de rezar, você vai orar. Em vez de ir na Semana Santa, você vai participar da Fogueira Santa. Então, nós estamos ensinando essas pessoas a buscarem a mesma coisa que elas buscavam antes, de outra forma. Ou seja, antes você ia buscar pão a pé. Aí eu te ensino a buscar pão de moto, que a princípio é mais rápido. Então, não tem essa transformação de mente, porque eu estou te ensinando a buscar a mesma coisa, a vida melhor que você tanto buscava, só que de outra forma. Eu sou atraído por esta lei, Jamés falou aí sobre lei e graça, e essa realmente é a origem da nossa palavra. Eu sou atraído por essa lei porque ela me permite o controle. Eu fui ensinado e doutrinado assim. Desde criança, eu sempre fui criado para cumprir regras. Fazer o que é certo para ser abençoado. E essa mentalidade, sou atraído por essa lei porque ela me permite o controle. Fazer o que é certo para ser abençoado. A vida pode nos prover de muitas bênçãos, ou talvez não. De qualquer modo, posso conhecer a Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Quando isso entrou no coração de Deus, eu acho muito importante essa parte aqui, porque você vai ficar vislumbrado. 29. Versículo 9. Todos abriram? Quando Adão e Eva fizeram essa escolha, esse antigo caminho, Deus sabia que isso não era bom. E Deus, Ele é um Deus perfeito. Deus é pleno na sua santidade. Na presença de Deus, a palavra fala que Ele nos disciplina porque Ele quer que todos sejamos participantes da sua santidade. E quando o homem então escolheu esse caminho para o interesse de uma vida melhor, independente de Deus, Deus então estabeleceu a lei. Deus trouxe a lei. E a lei, ela é boa? Sim ou não? Sim, Deus trouxe a lei. Mas quando Deus trouxe a lei, Deus trouxe com ele a perfeição. Porque Deus é perfeito e santo. Então, quando Deus estabeleceu a lei, Ele então, é como se Ele falasse assim para o homem: bom, se você quer viver assim, você será bem-sucedido. Deuteronômio capítulo 28, um capítulo antes desse, fala aí sobre as bênçãos e as maldições. Mas o texto que eu falei aí, 29, versículo 9, diz assim: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Opa, aqui tem uma lei linear. Se eu guardar e se eu cumprir, eu vou prosperar. Parece até que a teologia da prosperidade foi fundada por esse versículo.
Porque Deus falou. Se você guardar, se você cumprir, você vai prosperar. E aí eu olhei essa palavra e a minha mente está vislumbrada com a prosperidade. O que eu saio a fazer? Vou guardar e vou cumprir. Mas do outro lado de quem falou a lei, ele está pronto para cumprir o trato. Mas do lado de cá, de quem ouviu a lei, em um determinado momento ele vai escorregar. Porque não há ninguém que cumpra a lei. Mas o mesmo Deus que deu a linha para você ter uma vida feliz, falou também: se você não cumprir a lei, também, vamos fazer um trato. Vou fazer um trato com vocês. Se vocês querem ter uma vida melhor, cumpre a minha lei. Guarda os meus mandamentos. E eu vou fazer o caminho de vocês prosperar. Essa palavra, a gente sabe que ela está dentro de uma velha aliança. É a palavra de Deus. Deve ser considerada. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Estou acabando, irmãos. Mais 10 minutos eu vou acabar. Porque eu acho que já tem gente lá tomando café. Vocês estão cansados? Aguenta mais 10 minutinhos? Beleza, então vamos lá. 10 minutinhos. Marca aí para mim no relógio aí, fazendo favor. Tá bom? Hebreus capítulo 7. Versículos 18 e versículo 19. Aquela lei que foi dada lá a Moisés, aqui no livro de Hebreus, nós temos uma outra promessa. Olha aí. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. A gente sabe que com a vida de Jesus, Jesus sendo o nosso sacerdote, mudou o sacerdote, muda a lei. E agora nós estamos debaixo da nova aliança, debaixo da lei de Cristo. Então, aquela velha aliança foi revogada. É o que diz a palavra. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha o que a Bíblia está dizendo da própria Bíblia. Não porque a lei é imperfeita, a lei é boa. Mas, o versículo continua, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior. Deus está falando assim: olha, eu coloquei a lei, as minhas leis, mas eu estou apto a cumprir os tratos que eu determinei para vocês. Mas vocês não podem cumprir aquilo que eu determinei. Porque se vocês não cumprirem o que eu determinei, o que vai acontecer? Virão sobre vocês pestes. Essa semana eu vi um livro, eu vi um filme sobre o Holocausto Judeu. Vocês já viram aquelas figuras daquelas pessoas no campo de concentração, magrinhas, tomadas de peste branca? Aquilo ali é uma praga, que aquele povo, pela falta de uma nutrição adequada, foram sendo acometidos. Porque Deus falou: tudo bem, se você quer cumprir a lei, ótimo, você vai prosperar. Mas se você escorregar em uma vírgula da lei, virá sobre você peste, você vai perecer, você vai desaparecer, as coisas não vão ficar legais para você. Foi o mesmo Deus que colocou, porque Deus é perfeito. Mas como a árvore da vida que estava lá, e a árvore da vida que é Jesus, Deus revogou isso. E em vez, só para terminar, eu tenho uma vida melhor, ela foi substituída por uma esperança superior, de uma condição de eu me achegar a Deus. Não estou mais no controle, Deus está no controle. Para terminar, vou pular muita coisa aqui porque não deu tempo, né? Essa aí eu queria que você anotasse, que vai ser muito bom para você. No Velho Testamento tem 613 mandamentos, irmãos, fora as pequenas ordenanças que vão por aí. Se você cumprir todas elas num dia, na hora que dá meia-noite, você fala assim: Deus me mata, porque eu cumpri e agora eu estou salvo. 603 mais os 10 mandamentos. É o que tinha lá no Velho Testamento. Sabe o homem que cumpriu isso? 33 anos.
Jesus. Sabe por que ele cumpriu? Porque ele sabia que o projeto de você ter uma vida melhor não ia dar certo. Hein? 603 mais os 10 mandamentos, 613. O desejo de me aproximar de Cristo se torna maior do que uma vida melhor, ou de ser uma pessoa melhor. Para terminar, um pai está ausente de casa há muito tempo. Está no trabalho, 3 meses fora de casa. Hein? Depois você pode pegar aqui, só para terminar, que estão chamando. Eu te dou aqui. Um pai está fora de casa há 3 meses, 4 meses, com crianças pequenas na casa. Chega na época do Natal. As crianças já estão com a árvore de Natal montada, esperando o papai chegar. Qual que é a expectativa das crianças? De que o pai, quando chegar, traga os presentes para colocar debaixo da árvore. Porque a expectativa das crianças é de que o pai vai trazer presentes. Se aquela criança já é um jovem mais maduro e está com saudade do pai, ela não vai mais dar o valor da bênção dos presentes, mas vai dar mais valor à bênção da presença. Amém? É mais valoroso para nós a bênção da presença de Deus. Se você teme ao Senhor, qualquer caminho que você for andar por Ele, na relação com Deus, você vai ser edificado. Porque esse é o propósito de Deus. Deus quer nos dar presentes? Lógico, claro. Mas é muito melhor a bênção da presença dEle do que os presentes que Ele nos dá. Amém? Deus abençoe. Vamos tomar um café.